Você teme o fracasso, mas o verdadeiro medo reside em encarar a si mesmo. Carl Jung nos ensina que aquilo que reprimimos não se desintegra, mas se transforma em sombra. Essa sombra não ataca de fora, mas governa em silêncio, influenciando nossas ações e pensamentos sem que percebamos. O que você rotula como exagerado, egoísta ou ambicioso demais pode não ser um defeito, mas uma parte essencial de quem você é. Uma força vital que, se negada, se torna destrutiva. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar um ser completo e integrado, envolve aceitar e integrar todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que consideramos sombrias ou indesejáveis. Imagine que você é um rio. A água que flui livremente é a sua consciência, seus desejos expressos, suas ações conscientes. Mas nas margens, onde a correnteza é mais lenta, acumula-se lama, detritos, galhos, a sua sombra. Se você tenta represar o rio, impedindo que essa água flua, a pressão aumenta. A lama se acumula, a água estagna e, eventualmente, a represa pode ceder, causando uma inundação devastadora. A sombra funciona da mesma forma. Se você reprime seus impulsos, desejos ou traços de personalidade, eles não desaparecem. Eles se acumulam no seu inconsciente, ganhando força e influenciando seu comportamento de maneiras sutis e, por vezes, catastróficas. A sombra, segundo Jung, não é inerentemente má. Ela é simplesmente aquilo que rejeitamos em nós mesmos, aquilo que não se encaixa na nossa imagem idealizada de quem deveríamos ser. Pode ser raiva, inveja, medo, mas também pode ser criatividade reprimida, paixão sufocada, ou uma ambição que você considera excessiva. Quando negamos essas partes, elas se tornam mais poderosas. Elas se manifestam em projeções, onde vemos nos outros os traços que não aceitamos em nós. Criticamos o egoísta no colega de trabalho, sem perceber que talvez seja a sua própria ambição reprimida que o incomoda. O medo de se tornar aquilo que você teme é, na verdade, o medo de perder o controle da sua persona, a máscara social que você apresenta ao mundo. É o medo de que, se você permitir que sua sombra venha à tona, você se torne irreconhecível, destrutivo, ou pior, que as pessoas descubram a verdade sobre você. Mas Jung argumenta que essa persona é apenas uma parte de você. A totalidade do ser inclui a sombra. O processo de confrontar a sombra não é fácil, requer coragem e introspecção profunda. Significa olhar para dentro e reconhecer as partes de si mesmo que você tem evitado. Significa perguntar-se: por que eu chamo isso de exagerado? Será que essa energia, se canalizada corretamente, não seria uma força poderosa? A ambição, por exemplo, quando reprimida, pode se manifestar como frustração e ressentimento. Quando aceita e trabalhada, pode levar a grandes realizações. A chave está em não reprimir, mas em integrar. A integração não significa agir impulsivamente com base em todos os seus desejos sombrios. Significa entender a origem desses desejos, reconhecer a energia que eles contêm e encontrar maneiras construtivas de expressá-los. Se você tem uma forte inclinação para o poder ou controle, em vez de tentar suprimi-la, talvez você possa canalizá-la para posições de liderança, onde você possa exercer influência de forma positiva. Se você se sente excessivamente crítico dos outros, talvez precise examinar sua própria autocrítica. O medo de se tornar quem você tem medo de ser é paradoxalmente o caminho para se tornar quem você verdadeiramente é. Ao integrar sua sombra, você se liberta do seu poder oculto. Você deixa de ser governado por forças inconscientes e passa a ter um controle mais consciente sobre sua vida. A energia que antes era gasta em reprimir a sombra, agora pode ser utilizada para o crescimento e a realização. Pense em um artista que teme a intensidade de suas próprias emoções. Ele pode tentar criar obras suaves e tranquilas, mas a energia reprimida de suas paixões mais profundas pode se manifestar em falhas técnicas ou em uma sensação de vazio em seu trabalho. Se ele, no entanto, abraçar essa intensidade, ele pode criar obras poderosas e comoventes que ressoam profundamente com o público. O processo de individuação, a jornada junguiana para a totalidade, é um convite para abraçar a complexidade humana. Não se trata de ser perfeito, mas de ser completo. É sobre reconhecer que a luz e a escuridão coexistem dentro de nós e que ambas são necessárias para a vida. Ao parar de fugir de si mesmo,
você descobre que a força que você tanto temia é, na verdade, a sua maior aliada. Você se torna quem você tem medo de ser, não como uma figura monstruosa, mas como um ser humano mais autêntico, poderoso e integrado. A sombra, uma vez trazida à luz da consciência, deixa de ser uma força destrutiva e se torna uma fonte de sabedoria e vitalidade, porque toda fuga tem um preço. E ele não vem em forma de tragédia imediata. Ele vem como vida morna, dias que passam sem presença, conquistas que não satisfazem, relações onde você nunca está inteiro, a persona que você construiu para sobreviver. Funcionou. Mas sobrevivência não é destino, é só o primeiro andar da existência. Existe uma versão sua que sabe dizer não, que sustenta conflito, que aguenta ser mal interpretada. Essa versão não nasce do conforto. Ela nasce quando você aceita o risco de desagradar. O medo não está te protegendo, ele está te mantendo pequeno. E quanto mais você negocia com ele, mais ele pede. A integração da sombra não é um evento místico, é prática diária. Escolher a verdade ao invés da imagem. A responsabilidade ao invés da desculpa. A coragem ao invés do auto-engano elegante. Você não se torna inteiro quando elimina suas contradições. Você se torna inteiro quando para de mentir para si mesmo sobre elas. O mundo não precisa da sua versão domesticada. Precisa da sua versão consciente. Aquela que conhece sua escuridão. E por isso mesmo não é dominada por ela. No final, a individuação cobra um pedágio alto. O abandono da identidade que te manteve seguro. Mas a recompensa é simples e brutal. Pela primeira vez, a sua vida começa a parecer sua. E aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar. A sombra não é apenas aquilo que você considera feio. Ela também guarda potência não vivida, talentos abafados, intuições ignoradas, coragem que nunca teve permissão para sair do pensamento. Quando você não dá forma consciente a isso, a vida dá forma por você, e quase sempre de um jeito distorcido. Você se vê reagindo em vez de escolhendo, explodindo onde deveria sustentar, silenciando onde deveria afirmar. A individuação exige algo raro no mundo moderno. Tempo para se observar sem distração. Não para se julgar, mas para perceber padrões, repetições. Os mesmos conflitos, com rostos diferentes. Jung dizia que aquilo que não é integrado se manifesta como destino. Por isso, certas dores parecem te perseguir. Não porque o mundo conspira, mas porque há algo em você que ainda não foi reconhecido. Repare no tipo de pessoa que mais te irrita, no comportamento que você despreza, na atitude que você condena com força exagerada. Ali existe um espelho mal polido, não para imitação, mas para integração. Integrar não é agir sem limites, é saber que o limite existe porque você o escolheu, não porque teve medo de atravessá-lo. A maioria das pessoas vive tentando ser luz. Jung propõe algo mais difícil: ser inteiro, porque a luz que ignora a sombra não ilumina. Ela cega. Existe um momento silencioso, quase invisível, em que você percebe que não dá mais para continuar, interpretando o mesmo papel. É quando o antigo eu começa a apodrecer. Não por maldade da vida, mas porque já cumpriu sua função. Nesse estágio, muita gente chama de crise, chama de fase ruim. Tenta anestesiar com distração, produtividade vazia ou espiritualidade superficial. Mas esse desconforto é um convite. Não para destruir quem você foi, mas para deixá-lo de ser o centro. A pergunta muda de tom. Já não é mais como evitar o sofrimento. Passa a ser: qual sofrimento vale a pena? Porque fugir da própria verdade dói. E viver de acordo com ela também dói. A diferença é que um sofrimento te fragmenta, o outro te constrói. Tornar-se quem você tem medo de ser é aceitar que algumas portas vão se fechar, que certas versões suas não sobrevivem à honestidade, que algumas relações só existiam enquanto você permanecia pequeno. E tudo bem. A individuação não te promete conforto, ela te promete coerência interna. Aquela sensação rara de que pensamento, ação e valor não estão em guerra o tempo todo. No fim das contas, Jung não estava interessado em pessoas boas, estava interessado em pessoas conscientes, porque só quem conhece o próprio abismo escolhe, de verdade, não empurrar os outros dentro dele. E talvez seja isso que você teme, não o fracasso, mas a responsabilidade de finalmente viver sem desculpas.